Fala pessoal, tudo bem com vocês? O São Paulo vence no Morumbi com gol no finalzinho do Luciano e respira ainda mais. Pode entrar em férias agora, já cumpriu o objetivo da temporada. Mas tem coisas a serem ditas sobre esse time do Dorival. E o Cruzeiro, hein? Tá a perigo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Inscreva-se no canal, é só o que eu peço, você que está chegando agora, muito obrigado. Não custa nada, é só você apertar o botão de inscrever-se e ative as notificações do sininho, porque aí, como eu estou postando vídeos aleatórios a vários momentos do dia, assim que eu postar o conteúdo, você recebe a notificação. Bora? Vamos juntos falar dessa vitória do São Paulo, importantíssima, 1-0 e dificílima que aconteceu no estádio do Morumbi, onde o São Paulo tem tido uma supremacia. Se tem tido dificuldades, ela é fora de casa. E depois daquela derrota no Allianz Parque por 5-0, o São Paulo de novo deu uma recuperada, né? Porque conseguiu um pontinho muito precioso diante do Atlético Paranaense na Arena da Baixada, ou na Liga Arena, né? Porque fora de casa, contra o bom time do Atlético, o São Paulo lá conseguiu aquele ponto e veio jogar no Morumbi contra o Cruzeiro, que está buscando o seu objetivo também, a permanência na Série A, e deu trabalho. Deu trabalho, a gente sabe como é difícil, como deve estar sendo difícil para o Dorival motivar esses caras depois do título da Copa do Brasil. É natural um relaxamento, isso não acontece imediatamente após o título, né? Inclusive ali o time acho que está no embalo, na confiança, vence 2 jogos, o Coritiba e o Corinthians, e isso dá um fôlego muito interessante, só que a partir dali o São Paulo acabou perdendo alguns pontos, aí tem uma vitória contra o Grêmio muito boa, de 3-0, o Grêmio estava numa oscilação ali, voltou a melhorar nos últimos jogos, mas ali era o pior momento do Grêmio no campeonato, o São Paulo aproveitou e hoje de novo botou 50 mil pessoas no Morumbi para enfrentar o Cruzeiro, e nessa reta final de ano em que o torcedor tá louco para comemorar de vez, e o elenco também, imagino, esse título da Copa do Brasil só não consegue efetivamente porque aquela linha de corte, aquela pontuação mágica dos 45 pontos ainda não chegou, para que o São Paulo não precise se preocupar com o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro possa ser algo a buscar pontos e tudo mais, mas não que seja algo tenso, né? E não vai ser mais 42 pontos, né? Faltando 7 jogos aí, restando 3 para essa pontuação de corte, então obviamente que o São Paulo já pode entrar em férias. Não vai acontecer porque o discurso não pode ser esse, né? O Dorival Júnior, inclusive, disse que o objetivo do São Paulo não é pensar em rebaixamento, é pensar em fazer o máximo número de pontos possíveis. Mas é claro que isso ainda tensionava, né? Quando o São Paulo estava ali, sei lá, 5, 6 pontos da zona do rebaixamento. Nesse momento, agora sim, deu uma desgarrada boa. Por isso, essa vitória foi fundamental. E ela chega através de um jogador que não tem sido mais titular, ou não, ou sim, o Dorival Júnior discorda. Ele foi muito questionado a respeito do Luciano durante a entrevista, porque o São Paulo está jogando sem um homem de referência. O Caleri precisou fazer a sua cirurgia para se recuperar, o Erisson se recuperou, mas o David está sendo utilizado e, na verdade, né, o David é um jogador mais de beirada, né? E aí o São Paulo tá numa formação com o Wellington Rato, com o David, né? E o Rames Rodrigues, né? Vindo de trás, né? Sendo esse cara mais próximo do ataque, né? Não exatamente como um meio armador. E hoje jogou muito o Rames Rodrigues, né? Fez um bom jogo, na minha opinião. Acabou saindo no segundo tempo. O Alisson, o Pablo Maia. Eu não acho que o São Paulo tenha feito um jogo brilhante, mas esses nomes são destaques, assim, são nomes afirmados desde que o Dorival Júnior encontrou um time, eles fazem o time andar. Pablo Maia, Alisson e agora Rames Rodrigues, que é um cara que surge depois da Copa do Brasil, né? Porque o Rodrigo Nestor acabou caindo de produção, o Michel Araújo é um cara que tem entrado muito bem, eu gosto muito desse jogador, ele tá com muita vontade, né, de entrar no time, e com a ausência do Caleri, a gente poderia imaginar que o Luciano pudesse fazer a referência, mas o Rogério já falava isso, né? O Luciano, quando jogava de 9, ele voltava para construir. Então o Luciano gosta de jogar um pouco atrás do centroavante, ou como um segundo atacante, ou como um cara que vem criar, e não como meia, né, como muitas vezes o Rogério escalava, mas sim como esse cara de ataque que volta para buscar jogo. O Luciano não é um cara fixo na área, mas ainda assim faz gol de centroavante, como foi nesse com passe do Alisson aos 40 minutos do segundo tempo, que garantiu a vitória. E o Luciano já teve proposta para sair, tem sondagem, tem interesse de que ele possa ir para a Arábia Saudita, sei lá quando, pode ser que ele não continue no ano que vem. O Dorival foi questionado se ele conta com o Luciano para o ano que vem. O Luciano é o cara mais decisivo do São Paulo.
ele faz gols em clássicos, ele adora jogar clássicos, ele adora jogar jogos de Copa, ele adora jogar... O Luciano tem uma sede, né? Uma fome, uma garra que faz com que ele se identifique muito com o torcedor do São Paulo. E pelo que a gente viu na Copa do Brasil, ele entendeu o processo, ele entendeu a reserva. Ele, inclusive, pediu aplausos, pediu elogios para o Dorival, mesmo sem ter tido titular, sem tendo perdido o espaço, né, na reta final ali da Copa do Brasil, sendo um cara de grupo, de entrar no segundo tempo, mas não um titular absoluto. E ele deu moral para o Dorival. E o Dorival disse que tem conversado com ele, que ele tem sido super profissional. Então, assim, no que vendem pra gente, né, eu não tenho por que duvidar disso, a situação tá contornada. O Luciano tem sido um cara importante. Hoje até teve um repórter que questionou o Dorival, porque chamou a atenção mesmo, ele não comemorou muito, né? E o Luciano é um cara muito efusivo normalmente, né? Ele comemora, ele corre pra bandeirinha de escanteio, ele vai pra torcida e tal, e ele ficou meio parado assim e tal. Não sei se ele tá, realmente eu não sei mesmo, se ele tá insatisfeito com a reserva, e se tá tudo certo, né? É um cara que quer jogar e tudo mais, a gente sabe como o Luciano é temperamental, ao mesmo tempo um cara super importante, sempre que o São Paulo precisa dele, ele dá conta do recado, ele é acionado e resolve. Enfim, é um problema, entre aspas, né, que o Dorival vai ter que resolver e contornar, mas que ele conta com o Luciano pro ano que vem, é óbvio que conta, né? Resta saber se o jogador vai querer ficar, aquela coisa toda. Falamos de Rames, falamos de Luciano, falamos de Alisson e Pablo Maia. O Caio Paulista sofreu um pouco pelo lado esquerdo, mas era natural. O Cruzeiro é um time que ataca muito pelos lados. Tem um jogador que o São Paulo conhece muito bem, que é o Bruno Rodrigues, né? Chegou a contratá-lo da Ponte Preta, mas não ficou muito com ele, mandou ele embora, aquela coisa toda, não aproveitou, ele foi para a Europa, voltou no Cruzeiro e voltou muito bem até, mas já viveu um melhor momento na temporada do que esse atual. Mas ainda assim o Cruzeiro tem alguns bons valores, a começar pelo goleiro, né? E o Rafael Cabral estava se tornando o nome do jogo, porque o São Paulo, o Cruzeiro começa o jogo bem, mas depois o São Paulo tem as suas investidas, e aí o Rafael aparece. No começo do segundo tempo é o Cruzeiro que começa bem, e depois o Rafael Cabral faz as suas defesas. Por outro lado, o Rafael, que também é ex-Cruzeiro, né, e ex-Galo, né, o goleiro do São Paulo, também teve que fazer algumas defesas importantes, contou com a trave, aquela coisa toda. Foi um jogo muito difícil, muito equilibrado. O Cruzeiro tá com sangue no olho para tentar sair da posição que ele está. E não está conseguindo. Ele é o primeiro fora da zona de rebaixamento, 16º, 37 pontos. Ou seja, o Cruzeiro ainda corre riscos, vindo de uma Série B, voltando para a elite do futebol nacional depois de 3 anos na segunda divisão, em que a gente imaginou que fosse ser um pouquinho mais tranquilo. Ainda não é. E olha que o Cruzeiro não jogou mal. O Cruzeiro buscou o gol, fez o goleiro Rafael trabalhar, buscou o tempo inteiro, né, alguns lançamentos pelos lados e tudo mais, alguns arremates, mas faltou aquele capricho, né? O time que tá pressionado pelo resultado e tudo mais, e que às vezes falta uma tranquilidade maior na hora de definir. E o São Paulo não tá tão leve assim, porque tem jogadores ali pedindo passagem, querendo buscar o seu espaço. O próprio Rames Rodrigues, cara, tá bonito de ver. Um cara com a história dele, querendo se afirmar no São Paulo, jogando fino da bola como ele tá jogando. Fora outros, né, que já ganharam a Copa do Brasil e que seguem performando em alto nível, como o Alisson e o Pablo Maia. Isso sem falar na dupla de zaga, né? Arboleda e Beraldo. O Cruzeiro, falando em defesa, é uma das melhores do campeonato, então naturalmente ia dar trabalho. O Alisson faz um gol que é anulado, né, por impedimento, mas um impedimento muito milimétrico, numa cabeçada do David, que o Rafael Cabral dá rebote e o Alisson faz o gol. Isso no primeiro tempo ainda. Para vocês terem uma ideia, né? Sai esse gol que foi anulado e depois o São Paulo só vai conseguir o seu gol quando já tá o Luciano num cruzamento do Alisson pelo lado esquerdo, para ele abrir o placar e fechar também, fazendo 1-0 para o São Paulo. São Paulo, 10º colocado. Olha só que tranquilidade. 10º colocado, já classificado para a Libertadores do ano que vem. 42 pontos e agora sim, o São Paulo pode respirar aliviado. Tem mais alguns jogos, eu acho que só mais 2 no Morumbi, né? Porque depois o jogo contra o Red Bull Bragantino vai ser na Vila Belmiro e depois o São Paulo, tá aqui, Vila Belmiro, que teve a importância muito grande, né, do Morumbi nessa temporada inteira. Depois vai jogar com o Cuiabá e depois contra o Flamengo. São os únicos jogos aí que o São Paulo vai ter diante da sua torcida. Mais 2 jogos no Morumbi, né, que hoje botou 50 mil pessoas. Parabéns, tricolores. Grande vitória, hein? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!